Vamos falar agora do terceiro traço de caráter, o traço negociador. O nome técnico, psicopata. E calma, não tem nada a ver com aquele psicopata dos filmes, ou psicopata que é conhecido popularmente por estar envolvido em algumas coisas bem ruins, sabe? Não tem nada a ver com esse psicopata dos filmes que vocês ouvem por aí. É simplesmente o nome do traço de caráter. Sim, é um nome um pouco feio? É, mas é só o nome do traço de caráter, certo? E quando é formado o psicopata, né? Quando é formado o traço de caráter negociador, que não tem nada a ver com a patologia, né? E quando é formado esse traço de caráter? Ele é formado mais ou menos quando a criança tem cerca de 2 anos de idade e a mielinização da coluna vertebral está na região do tórax. Nesse momento, a criança ela tem mais interação com as outras pessoas que não são os pais. Durante esse período, é normal que as crianças comecem a fazer gracinhas, certo? Brincadeirinhas, e os pais ficam todos felizinhos ali, né? Muitas vezes chega uma visita e eles pegam a criança e falam assim: olha, faz essa gracinha, fala isso ou aquilo pra titia. Aí a criança vai lá, faz a brincadeirinha, fala a frase, fala o que for, a brincadeirinha que for, né? E aí todo mundo dá risada, todo mundo se diverte, e aí a criança tem atenção, todo mundo vai lá, brinca com a criança, quer pegar a criança no colo, né? Se diverte a criança e a criança se sente super acolhida, vamos dizer assim, certo? Mas tem outra situação também, né? Então vamos imaginar a situação dessa criança que, de novo, o pai foi lá, pegou ela, levou para visita e fala assim: ah, faz a gracinha, né? Fala gugu dadá, fala a frase e tudo mais. E a criança naquele momento não tá com muita vontade de falar a frase. A criança não tá com vontade de fazer. O que acontece? Normalmente a criança fica lá, emburra, né? Fala que não quer fazer ou não faz a brincadeirinha, fica tímida, às vezes tá com vergonha, né? Aí eles pegam a criança e voltam a criança pro lugar onde ela estava. Muitas vezes é o carrinho, é o berço, é o cantinho dela, né? E aí ele simplesmente coloca a criança lá no canto e ignora a criança e começa a conversar entre si, né? E a criança fala assim: ah, nossa, então vocês só me tratam bem, só me pega no colo depois, né? Leva pra falar pras pessoas quando eu faço as gracinhas, quando eu faço o que vocês querem. Quando eu não faço, vocês simplesmente me deixam no canto de novo. Vai lá e me descarta, me deixa no canto de novo, né? Claro, não é dessa forma que a criança mentaliza e comunica dentro de si, né? Não é essas frases que a criança fala, né? Mas de alguma forma a criança ela se sente manipulada. De alguma forma essa criança ela sente que se ela fizer o que o pai ou a mãe quer, certo? Ela tem a atenção das pessoas. E se ela não fizer, ela simplesmente é deixada de lado. E claro, isso pode acontecer de várias formas, não só dessa forma que eu estou colocando aqui nesse cenário. Pode ser várias situações no qual essa criança pode se sentir usada, manipulada, né? Muitas vezes a mãe sempre pede uma coisa para a criança, ou o pai pede uma coisa para a criança, alguma forma do qual essa criança sentiu assim: nossa, quando eu faço o que ele quer, o que eles querem, eles me dão atenção, me dão carinho. E quando eu não faço o que eles querem, eles simplesmente me deixam de lado. Então a criança sente que o que ela faz é importante para os outros e não ela é importante. Ela sente que o que ela faz tem mais valor do que ela mesma. Muitas vezes ela não se sente valorizada simplesmente por ser ela mesma. Que as pessoas mais gostam, mais amam o que ela faz do que propriamente ela. Nesse momento a criança cria a dor base do traço de caráter negociador, que é a dor da manipulação. A criança ela começa a observar muito mais atentamente o seu mundo em volta. E como as pessoas se relacionam, certo? Então ela começa a entender que cada pessoa quer uma coisa. Ah, você quer uma coisa de mim, aquele quer uma coisa dela. Ele começa a perceber ali. Observando as pessoas, ela começa a desenvolver o seu recurso, que é o recurso da negociação. Que muitas vezes ela vai ter que usar esse recurso da negociação, da influência, para conseguir o que ela quer. Porque agora as pessoas vão querer alguma coisa dela, mas ela entende que ela também pode querer algo de volta. Então agora ela percebe que o pai sempre está querendo alguma coisa dela, a mãe sempre está querendo uma coisa dela, só que agora ela vai também se defender, buscando agora ter uma mentalidade, um olhar mais aguçado para a negociação. Um exemplo clássico disso é quando a mãe tá lá, o pai, né, tá lá muito bravo e tá indo na direção do filho. O filho sabe que fez uma coisa errada, muitas vezes vai receber uma bronca, ou o pai e a mãe quer dar aquelas palmadas. E aí, exemplo, a mãe chega perto da criança e a criança vira para a mãe e fala assim: ah, mamãe, a senhora é tão linda.
E aí nesse momento o coração da mãe derrete e ela não consegue bater na criança. Então o que acontece? O que essa criança fez? Essa criança, ela persuadiu a própria mãe, né? Ela entendeu que a mãe estava vindo brigar com ela e ela ali pensou na hora de negociar, falou, nossa, ela quer bater em mim, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? Ah, minha mãe, eu sei que ela derrete quando eu falo isso aqui, né? E ela foi lá e fala, e a criança pequena, ela consegue já perceber essas coisas. Olha como o mundo é. E dessa forma ela se livrou da bronca, derreteu o coração da mãe e se livrou da bronca. Ela entende que se ela influenciar, se ela negociar com as pessoas e influenciar nas suas emoções, ela pode ter alguns benefícios, ela pode ganhar alguma coisa com isso, vamos dizer assim. E outra coisa, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que essa habilidade de observar as pessoas, de negociar, de influenciar, não é uma habilidade negativa, não é necessariamente negativa, certo? Que muitas vezes a criança faz isso, aprende a fazer isso, para conseguir a atenção e aprovação dos pais. Muitas vezes ela quer entender o que os pais gostam, o que os pais querem para conseguir uma aprovação desses pais, o amor desses pais, porque no fundo é isso que uma criança mais quer. E é fundamental no papel dos pais conseguirem orientar essa criança para ela usar essa habilidade de negociação, de influência, sim, para, claro, crescer na vida, ser uma boa pessoa e não usar isso de forma que ela fica dependendo de tudo, de todos, vamos dizer assim, certo? Usando essa habilidade de agradar todo mundo, só que se colocando em segundo lugar, ou também usar essa habilidade de negociar e persuadir de uma forma não muito legal, certo? Muitas vezes sendo egoísta, muitas vezes deixando outras pessoas na pior. Então isso é muito importante no papel também da criança, estabelecer valores, estabelecer honestidade, estabelecer empatia. Então entende que a habilidade de você entender o outro, negociar, influenciar, não é negativa. Você pode usar essa habilidade muito bem para ajudar as pessoas, como a criança usa muitas vezes para agradar os seus pais, para entender os seus pais, certo? Mas é necessário ter uma educação ali construtiva, positiva, para essa criança usar isso para conquistar coisas boas e não de uma forma egoísta. A habilidade em si não é algo ruim, é algo bom, só que vai depender da educação para a criança não usar para algo ruim. E como quem tem um traço negociador, provavelmente na infância, passou por essas situações no qual ele se sentiu manipulado, e é bom lembrar aqui, né? Os pais muitas vezes não manipularam a criança, mas a criança se sentiu manipulada. Como nos outros traços, a mãe não abandonou a criança, a mãe não rejeitou a criança, mas era a criança que se sentiu rejeitada ou abandonada em relação aos pais. Isso tem a ver ao mundo interior da criança e não com os fatos em si. Voltando a falar, quem tem um traço negociador muitas vezes tem muito medo, na verdade tem sim, muito medo da manipulação, de ser enganado, de ser manipulado. Por isso, eles passam a vida inteira muito desconfiados de tudo e de todos. Sempre estão enxergando a vida como uma troca, naquilo de dar e receber, tudo é uma troca. Se alguém está me dando algo demais, eu fico pensando, o que essa pessoa quer? Né? Porque se ela está me dando algo, ela quer algo de volta, não é verdade? Por isso também sempre estão pensando em tudo que podem ganhar, cada benefício de cada ação, se eles vão ter uma ação, se vão ajudar uma pessoa. E volto a ressaltar, né, que isso não é necessariamente ruim. Uma pessoa pode tender isso, claro, para ser de forma egoísta, certo? Mas pode tender isso para ser um homem, uma mulher muito justo, muito justa, certo? E consegue entender a justiça de dar e receber em cada relação com cada pessoa. Então vai depender do cuidado do traço, certo? Se é uma pessoa que tem um traço de caráter que está ferido, uma pessoa que está com o coração ferido, possivelmente isso pode tender a uma injustiça, pode tender a um egoísmo, pode tender a uma pessoa, seja que dá demais e não recebe nada, porque está se culpando, porque está se achando incapaz, está se achando merecedor de muitas coisas ruins. Pode ser uma pessoa muito egoísta também, que se acha que merece tudo, que as pessoas estão fazendo pouco por ele. Então é uma pessoa que sempre está querendo sugar, sempre está querendo, sabe, tudo para si. Ou uma pessoa que leva, uma pessoa saudável, quando cuida do traço, cuida da sua desconfiança, sabe usar o seu recurso, né? A pessoa que está saudável, ela tende a ser o traço de caráter mais justo entre todos. O traço de caráter que mais luta por justiça, mais luta ali para que todos
tenham uma parcela de benefícios justa. Por isso, o traço de caráter negociador sempre vai procurar uma vida equilibrada na troca de favores. Se ele está na dor, muitas vezes esse equilíbrio pode ser desequilibrado, né? Pode ser uma troca egoísta, mas muitas vezes, quando ele está no recurso, vai ser uma troca mais justa. Quando esse traço está bastante na dor, ele sempre vê a vida de uma forma injusta, eles são extremamente desconfiados, não confiam em ninguém, sempre estão afastando as pessoas com a sua dureza, com o seu jeito às vezes frio, calculista, direto, grosso, certo? Porque eles não são grossos porque eles querem, muitas vezes eles são só aquelas pessoas diretas porque no fundo, não no fundo, né? Muitas vezes eles falam isso, né? Que os sentimentos, as emoções são bobagens, certo? Porque eles são voltados mais à estratégia, ao benefício, ao resultado, à resolução das coisas do que os sentimentos em si. A cabeça deles funciona mais de forma estratégica e lógica do que de uma forma emocional. Ele é um traço muito frio, como o esquizoide também. É um traço muito frio. Quando eles estão muito na dor, muito feridos, e até passando por um momento muito difícil, pode acontecer de o traço de caráter negociador ou psicopata se tornar um tanto manipulador para conseguir o que ele quer. E aí existem 3 formas, certo, de ele se tornar bastante manipulador. Seja pelo medo, incutindo medo nas pessoas. Exemplo, né? Não faz isso para você ver o que vai acontecer com você. Certo? Aquela pessoa que sempre está mostrando medo, poder, falando para você que pode acontecer alguma coisa ruim. Você não vai fazer isso? Eu vou contar para fulano. Você não vai fazer isso? Eu vou fazer aquilo, sabe? Sempre está ameaçando de alguma forma. Então é o psicopata do medo. Depois tem um psicopata da vítima, o vitimista, né? Você vai me deixar, eu já fiz isso tudo por você. O quê? Você vai viajar e deixar lá sua mãe sozinha, ela lutou tanto por você. Sabe aquela pessoa que sempre fica se vitimizando ou colocando culpa na outra pessoa? Pode ser chamado psicopata da culpa também. Psicopata do medo, que é o primeiro, o da culpa, né, que é esse, que sempre fica incutindo culpa em você, colocando ele como a vítima de tudo e você como um monstro, né? Todo mundo é a vítima e você é o monstro, né? Sempre falando o quê? Olha tudo que eu fiz por você. Epa, bateu aqui. Falando o quê? Olha tudo que eu fiz por você, como você é ingrato, sabe? E o psicopata, ele tem esse senso de troca, e se ele estiver falando isso para outro psicopata mesmo, dói muito, porque o traço do psicopata, o traço negociador, ele não gosta de dever nada para ninguém. Então quando você fala, olha, eu fiz isso por você, dói no coração do outro negociador, né, da outra pessoa, se tiver o traço de psicopatia também, certo? Então ele começa a incutir culpa e falar, olha como você é injusto, olha como você deixa as pessoas, abandona as pessoas, né, para causar um tipo de culpa na pessoa e conseguir o que ele quer. Isso sim é um tipo de manipulação. E o terceiro é a manipulação, né? O psicopata da sedução, que é aquela pessoa que muitas vezes ela vai te bajular para conseguir o que ela quer. Então, exemplo, se é um psicopata que está na dor, muitas vezes ele torna um bajulador barato, coisa assim, sabe? Que fica mentindo, que fica ali com um papo de sedução para conseguir o que ele quer. E depois ele até pode te descartar. E claro, existe o psicopata da sedução no recurso, no qual aquela pessoa é incentivadora, que muitas vezes ele quer sim que você cresça na vida, que ele quer que você saia desse buraco, que ele quer que você tenha uma transformação, então ele te incentiva, certo? Ele te seduz para algo bom, e não para algo que vai ser simplesmente para o bem dele, mas para o seu bem também. Então agora já te falei como identificar alguns tipos de psicopatas, né? Algum tipo de traço negociador, seja através do medo, através da culpa, através da sedução, que pode ser negativa, sim, aquela bajulação barata, exagerada, dramática, falsa, ou pode ser de uma forma positiva também, realmente uma motivação sincera para você. E lembra, nem todos os negociadores, eles vão usar essas artimanhas, essas influências de maneira desonesta, claro que não. Como eu falei, quando eles são no recurso, eles são o traço mais justo que tem, por isso eles conseguem ser, e aí eu vou entrar no recurso deles, eles podem ser ótimos líderes, justos, que conseguem entender uma pessoa e motivar essa pessoa a ir para um lugar melhor, um caminho melhor. Então vamos já falar do recurso do traço negociador, certo? Que esse traço que até agora ele parece ser um vilão, né? Uma pessoa do mal, certo? E ele não é uma pessoa do mal. Quando ele aprende a lidar com o seu recurso, cuidar do seu coração, cuidar das feridas, ele se torna o traço mais justo. O traço que consegue observar as pessoas,
conversar com as pessoas, entender as pessoas e motivar as pessoas a seguirem um caminho. Eles são os melhores líderes. Eles conseguem motivar, entender o que as pessoas realmente querem para se tornar líderes diplomatas, fazendo acordos justos, pensando com justiça na sociedade, nos seus amigos, nas pessoas em volta, no qual eles conseguem ter estratégias, porque eles são estratégicos, muito estratégicos, certo? É o traço que mais pensa de forma estratégica, que muitas vezes ele aceita perder para ganhar lá na frente, que ele consegue ceder para conseguir um benefício maior. Então, no recurso, eles conseguem olhar o todo, certo? Se tornar ótimos líderes, porque eles conseguem, como eu falei, observar as pessoas, entender o que elas querem, incentivar elas, certo? Com integridade, com honestidade. E eu vou te falar, quem tem um líder que tem um traço negociador no recurso, tem um líder extraordinário. Entre todos os tipos de liderança, a do traço negociador é a mais natural. Ele consegue extrair o melhor das pessoas, consegue incentivar o melhor das pessoas, sabe? Fazer aquilo que é pequenininho da pessoa, ele consegue enxergar aquele potencial e despertar isso nela. Eu vou até falar uma sensação abstrata que o negociador tem. Se você é negociador, você vai sentir, você vai entender essa sensação, porque provavelmente você tem, certo? Que é aquela sensação de quando conhece uma pessoa, fala assim, nossa, onde esse fulano se encaixa? Eu acho que esse fulano se encaixa naquela vaga da empresa. Eu acho que esse fulano se encaixa naquele grupo da igreja. Eu acho que esse fulano se encaixa para aquela amizade. Nossa, esse fulano vai ajudar isso. Ele começa a olhar a pessoa e tentar encaixar a pessoa, gerenciar as pessoas. Isso é uma sensação abstrata de quem tem um traço negociador. Ele sempre está pensando ali em liderar de uma forma, gerenciar as pessoas de uma forma, encaixar as pessoas em um grupo, em algum lugar que pode ser de acordo com a necessidade dessa pessoa ou a habilidade dessa pessoa. Ou seja, é uma habilidade de liderança natural, de encontrar e gestar pessoas. Por isso eu digo, se você tem essa habilidade, aprenda a cuidar do seu traço. Depois entre em contato aqui comigo, né? Vamos conversar para a gente colocar esse traço da liderança para funcionar da melhor forma possível no seu estilo de vida. Como eles têm essa habilidade da negociação, normalmente eles conseguem sentar e conversar com as pessoas e chegar numa relação, num acordo justo, bem estabelecido, diplomático. Às vezes tem duas pessoas brigando, ele é o melhor para entender a situação e conversar com as duas, certo? Criar um bom acordo justo. É aquele traço que fala assim, a palavra de um homem é muito importante. Por quê? Para esse traço, os acordos são sagrados, são muito importantes. Se ele promete algo, provavelmente ele vai cumprir isso, porque a palavra e os acordos desse traço são muito importantes para ele, são sagrados, e ele sempre busca honrar essa palavra, esses acordos. Claro, como eu falei, se ele está no recurso. E como eu disse antes também, reforçando, são pessoas que pensam estrategicamente. Então no recurso, quando essa pessoa está inserida em um grupo, ele sempre vai pensar estrategicamente para beneficiar a todos. Negociadores, quando despertam as suas habilidades, são ótimos gerentes, líderes, diretores de empresa. As melhores áreas para eles são as áreas que eles conseguem liderar, conseguem lidar com pessoas, áreas de venda, gestão. E é um traço que possui uma ambição enorme, uma ambição natural. Normalmente, negociadores são muito ambiciosos. E mesmo que não seja na parte financeira, eles sempre estão querendo crescer, ser grande em alguma área, seja amorosa, espiritual, física, financeira, e várias outras, profissional, intelectual, espiritual. Normalmente são difíceis de ouvir ordens, mas amam dar ordens. Então cargos de liderança são muito importantes, ou cargos de influência, cargos de poder, são cargos que eles vão almejar muito. Normalmente eles não se dão tão bem se eles têm que ficar num cargo baixo ou só ouvindo ordens. Eles sempre vão ter a ambição de crescer mais um pouquinho, de ter mais exposição. E é importante até incentivar o negociador muitas vezes a ter uma iniciativa individual, ou seja, empreender, alguma coisa assim, porque eles gostam muito e vão se dar muito bem. Nos relacionamentos, negociadores são aquelas pessoas que vão observar o que o outro gosta e tentar presenteá-la com essas coisas para ganhar pontos. Muitas vezes ele pode até se tornar um agiota emocional, no qual sempre está trocando afeto, né? Tipo assim, eu fiz aquilo por você, né? Agora ele fica esperando que você faça algo por ele, né?
Ou tipo assim, nossa, ele errou, agora ele precisa fazer algo para consertar. Ele sempre parece que o relacionamento muitas vezes para ele também é uma troca, né? No qual ele leva como um crédito, né? Ah, aqui ó, eu fiz isso, ganhei 50 créditos. Agora, aquela pessoa fez isso, ela ganhou 50 créditos. Aí eu perdoei aquela pessoa 3 vezes. Então ela tá me devendo 3 vezes, ela vai ter que fazer algo, né? Parece que é um agiota emocional, como parece que é débito e crédito o relacionamento. Sempre ganhando e perdendo pontos. No relacionamento são aquelas pessoas que gostam do luxo, de um bom vinho, de um bom ambiente, sempre vão buscar dar um presente, uma sensação de VIP pro seu par, e eles gostam também de ser tratados como VIPs, gostam de ser tratados com luxo, certo? Normalmente nos relacionamentos eles vão buscar uma posição também de poder e de liderança dentro do relacionamento, né? E quando existem dois negociadores, dois psicopatas namorando, é importante que eles dividam as posições de poder, né? Tipo, ah, esse assunto aqui você vai dirigir e esse assunto aqui eu vou dirigir, certo? Para que os dois consigam executar essa liderança. Normalmente eles são mais frios, distantes, certo? Mesmo amando muito. Por isso, muitas vezes não se pode cobrar tanta demonstração de afeto para eles, porque eles têm dificuldade para mostrar de uma forma mais carinhosa emocionalmente, né? Você não pode esperar muita demonstração de afeto deles, mas eles têm a sua forma de amar, muitas vezes presentes, trazendo o que você gosta, fazendo você se sentir VIP, exclusivo. E eles demoram um pouquinho mais para ganhar a confiança, né, para conseguirem confiar em você. Mas depois vale a pena. E também pode desanimar se sentir que estão dando mais do que recebendo na relação. Pro traço psicopata, para você conseguir agradar ele, você tem que mostrar que você tem benefício, que você oferece benefício para ele, que é útil, você é útil para ele. Dessa forma, talvez ele queira você mais perto na vida dele. Porque uma coisa é, o psicopata, o traço negociador, ele não leva problema para casa sem algo em troca. Então, se ele vê que você vai dar mais problema do que benefício, provavelmente ele não vai te querer na vida dele. Agora vamos falar um pouquinho sobre a forma do corpo do traço negociador. O negociador tem formas triangulares, só que invertidas. É um triângulo de cabeça para baixo, certo? Então, a forma da cabeça dele muitas vezes vai ser um queixo mais pontudo, certo? Os ombros bem mais largos do que o quadril, as coxas numa proporção bem maior do que a panturrilha, certo? Um olhar bem penetrante que até faz criança chorar. Aquela pessoa que tem aquele sorriso torto para um canto. E lembrando, se você não sabe o seu traço ainda, faça a sua análise da vida. Certo? Se você gostou dessa aula, curte aqui, deixe seu comentário aqui embaixo e a gente se vê na próxima aula do traço planejador ou masoquista. Se quiser saber mais sobre os traços de caráter, entra no link aqui embaixo, no qual tem um livro, né, sobre os traços de caráter e análise corporal. Lá você vai conhecer mais profundamente todos os traços. Quer destravar a sua vida? Me segue.